Esta mulher pensa que matou a irmã de seu chefe, então ela está pronta para se casar com ele e pretende passar o resto de sua vida espiando seus pecados. No entanto, On sabia a verdade de que Lyra não era assassina, mas não contou a Lyra. Quando On conversou sobre isso no escritório com Eda, coincidentemente Lyra abriu a porta. Ao vê-los conversando, Lyra quis sair, mas On a impediu. Vendo isso, Eda sai com raiva. Felizmente, Lyra não ouviu a conversa entre os dois agora. On deu um suspiro de alívio, olhou para Lyra com carinho, decidiu não esconder mais seu amor. Os olhos de fogo deixaram Lyra um pouco constrangida. Ela deu uma desculpa e foi embora. On pegou a xícara de café, sentiu o forte aroma do café, sua mente estava cheia de imagens gentis de Lyra. Ele olhou para o café da manhã que Lyra havia preparado para ele, decidindo silenciosamente proteger Lyra, não permitindo que ninguém machucasse Lyra. No entanto, ele também ficou envergonhado com a ideia de confessar a ela. On mudou muito ultimamente, o que deixa Lyra um pouco sobrecarregada. Lembranças tristes vieram à mente no passado, ela costumava dormir no chão. Antes de ir para a cama, ou costumava zombar dela. Mas agora que ele a deixa dormir em sua cama, sua decisão a deixa perplexa. A essa altura, vendo que era hora de dormir, Lyra ainda estava muito preocupada. De repente, On abriu a porta e entrou no quarto, olhou para Lyra com ternura, perguntando por que ela não estava dormindo. Na verdade, On sabia o que Lyra estava pensando. Ao ver Lyra hesitar, On disse que gosta de dormir no sofá. Sem outra escolha, Lyra teve que estender os lençóis para ele. Ela fez isso pensativamente quando, de repente, um saco de lavanda caiu do cobertor. Vendo On curioso, Lyra explicou que gostava do cheiro de lavanda. Quando ela era pequena, sua mãe costumava fazer saquinhos de lavanda seca e guardá-los em casa. On ouviu em silêncio. Para aliviar o estresse de Lyra, ele decidiu desejar-lhe boa noite. Então On apaga a luz, mas não consegue dormir nem Lyra. Para Lyra, a mudança de On hoje em dia foi como um terremoto. Assim, os dois abriram os olhos, mas nenhum deles disse nada. On queria contar a verdade a Lyra, mas sentiu vergonha de já ter maltratado Lyra antes, então não teve coragem. Ele queria encontrar o momento adequado para contar a ela. Agora ele estava apaixonado por Lyra, mas não achava que Lyra tivesse sentimentos estranhos por ele. Lyra sempre pensa que ela é a assassina que matou a irmã de On, então no fundo ela tem muita vergonha, não ousando enfrentar On e sua família. De repente ela olhou pela janela, parecendo se lembrar de algo, levantou-se e caminhou lentamente até a janela. Acontece que ela só queria fechar a janela. No entanto, neste ponto, On aparece atrás dela e diz a ela para deixar a janela aberta. Ele explica que gosta de olhar as estrelas. Lembra que uma vez Lyra disse que adorava olhar as estrelas. A essa altura, o clima entre eles estava um pouco estranho. Lyra pensou que On diria algo duro novamente, mas ele não estava com raiva. Depois disso, eles tiveram uma boa noite de sono. Na manhã seguinte, Lyra acordou primeiro. Ela olhou para On, pensando sobre as mudanças nos últimos dias, ou parecia ter perdido a hostilidade que tinha antes. Agora ele se tornou mais gentil e caloroso. De repente, On se virou. Lyra entrou em pânico, correndo para o vestiário. Quando On acordou, ele não conseguia ver a figura de Lyra. Ele cheirou o saco de lavanda e pensou. Nesse momento, Lyra tinha acabado de tomar banho, colocou a cabeça para fora, pensando que On não estava no quarto. Mas quando ela saiu, ela viu On se vestindo. Por um momento, Lyra ficou um pouco assustada. No primeiro dia, On impiedosamente a borrifou com água. Suas ações criaram um fantasma psicológico nela. Ela fechou os olhos nervosamente. No entanto, ele apenas enxuga suavemente o cabelo dela com uma toalha. Enquanto enxugava os cabelos, soltou palavras gentis. Não deixe seu cabelo molhar, ou você vai pegar um resfriado. Nesse momento, a empregada entrou no quarto. Quando ela viu essa cena, ela ficou muito surpresa. On ficou um pouco envergonhado e Lyra também. A empregada saiu apressada do quarto. Ela foi à cozinha reclamar, dizendo que nunca tinha visto On tão gentil. Tendo visto On enxugar o cabelo de Lyra com os próprios olhos, ela brincou que talvez em breve houvesse risadas de crianças na casa. Coincidentemente, a mãe de On ouviu isso. Ela estava com raiva, ela definitivamente não permitiria que isso acontecesse. Então ela saiu apressadamente. Enquanto todos estavam sentados na sala, ela olhou para Lyra com olhos complicados. Mas Lyra não percebe, ela dá café a On, é um comportamento normal, mas a mãe de On se sente muito desconfortável, porque ela sabe que o casamento de On com Lyra é apenas sua vingança. Mas agora há sinais de que há sentimentos diferentes entre eles. Nesse ponto, Zeynep se aproxima de On, gabando-se de que sua amiga acabou de ter um bebê. Ela alegremente pergunta a On e Lyra quando ela conhecerá seu futuro sobrinho ou sobrinha. Essas palavras fizeram Dona Ilha tremer de medo, que era o que ela mais não queria. O que importa é a verdadeira casta, ela não aceita que seu futuro neto tenha sangue de mãe pobre. As palavras de Zeynep foram como uma pedra jogada em um lago calmo, na frente de sua mãe. On deliberadamente segurou a mão de Lyra com força. Ele disse que estava muito animado para ser pai, embora essa declaração tenha sido feita para irritar sua mãe. No entanto, isso também irritou Eda com sucesso.
ela entrou no quarto de On, continuando a conversa. On não menciona que Lyra é assassina. Diante da pergunta de Eda, ele apenas diz que assistiu o vídeo todo. A morte da irmã não tem absolutamente nada a ver com Lyra. Mas Eda acha que On favorece Lyra, então ela pede para ver o vídeo. Ou olha para ela com frieza e diz que nesta casa não precisa explicar a ninguém, e isso não tem nada a ver com Eda. Ao ouvir isso, Eda vai embora com raiva. Eda entra na sala para reclamar com a mãe. Ela acha que On está mentindo. Lyra é assassina. É fato inegável. Ela desconfia que não tem vídeo nenhum. Seu ciúme por Lyra atingiu o auge. Neste momento, Lyra estava sentada em seu quarto, assistindo ao vídeo que Zeynep enviou. De repente, a empregada bate na porta, dizendo que Ilha está em seu escritório e quer falar com ela. Lyra ficou tensa. Era a primeira vez que a sogra queria falar com ela em particular. Quando Lyra entrou na sala, Dona Ilha disse friamente que a partir de hoje Lyra deve tomar esse remédio todos os dias. Neste momento, On estava prestes a chamar Lyra para jantar no restaurante, quando de repente recebeu uma ligação de seus subordinados. Seus subordinados relataram que ele havia encontrado mais informações sobre a família de Lyra. On pede que ele continue sua investigação e o avise assim que houver notícias. Coincidentemente, a empregada entrou no quarto. On perguntou onde estava Lyra. A empregada respondeu que Lyra estava conversando com Dona Ilha. Na sala, Lyra pegou a pílula e perguntou à sogra, que apenas respondeu friamente que não queria que seu futuro neto tivesse sangue de escravo. Ao mesmo tempo, ela pediu a Lyra que tomasse o remédio rapidamente. Neste momento, On abriu a porta do quarto. Essa garota era uma escrava africana, mas agora ela mudou de vida e se casou com um homem rico. No entanto, sua sogra não permitiu que ela engravidasse. Ilha pega a pílula misteriosa e obriga Lyra a tomá-la. Felizmente, On chegou a tempo. On não sabe o que aconteceu, mas sabe que sua mãe não gosta nada de Lyra. Mas a boa Lyra não denunciou a sogra, dizendo que era só um tônico. Enquanto os dois vão embora, On pergunta a Lyra o que Ilha disse. Depois de um momento de hesitação, Lyra decide não contar a verdade. Ilha só conversava com ela sobre coisas normais. On não pensa muito nisso. Ele diz a Lyra para ficar no quarto para descansar. Esta noite ele preparou uma surpresa para Lyra. Ao descer, On descobre que Eda entrou sorrateiramente em seu escritório. Ao ser pega em flagrante, ela ficou um pouco confusa. Acontece que ela estava procurando o vídeo que On disse e pretende destruí-lo. Mas ela não pôde revelar a trama, apenas fingindo que estava preocupada com On. Aos olhos dela, Lyra era a única a ser eliminada, mas On não queria ouvi-la dizer mais nada. Então Eda teve que sair da sala. Mais tarde, On recebeu um telefonema de seu subordinado, informando-o da investigação. Agora mesmo, Lyra estava em seu quarto, se preparando para um encontro esta noite. Quando ela pensou na data, ela ficou um pouco alegre. Mas quando ela pensou nas palavras de sua sogra, seu sorriso desapareceu. Ela disse que Lyra era apenas uma escrava, não qualificada para carregar o filho de On. Além do fato de ser a assassina da irmã de On, ela sentia muita culpa. Depois disso, ela ajustou seu humor e se preparou para o encontro com On. Depois de colocar outro vestido, a Dona Ilha abriu de repente a porta do quarto. Ela ainda não soltou Lyra, obrigando-a a tomar o comprimido. Quando ela mencionou a identidade de Lyra, Lyra só pôde fazer o que ela disse. Ela colocou o comprimido na boca sob a supervisão da sogra. Depois de confirmar que Lyra havia tomado o remédio, ela balançou a cabeça com satisfação. Do fundo do coração, ela desprezava a Lyra. Antes de sair, ela ainda ameaçou a Lyra. Nessa casa ela é a dona, então a Lyra tem que fazer o que ela manda e não precisa relatar tudo para On. Ao ouvir isso, Lyra ficou pasma. Quando ela terminou de se trocar, desceu as escadas para encontrar On esperando. Zeynep alegremente pede a On para levar Lyra para passear e dar a ela uma ótima noite. Então ela provocou Lyra: se meu irmão te intimidar, me diga, eu vou cuidar dele. On neste ponto estava completamente imerso no papel de marido. A atmosfera entre eles era muito leve e alegre. Mas enquanto os três conversavam, Eda ficou na escada, olhando com ciúmes para a felicidade que deveria ter sido dela. Ela encontra sua mãe para reclamar, muito se perguntando por que On sempre protege Lyra. No final ela é inferior a Lyra em algum momento. Ou é o homem que ela amou por décadas, agora ele foi roubado por uma mulher estranha. Eda estava à beira de um colapso, pensando até em ir embora. Vendo isso, a mãe rapidamente a consolou. Ela diz que Eda precisa encontrar aquele vídeo, é a arma secreta para destruir Lyra por completo. Então eles vão usar Dona Ilha para expulsar Lyra. Assim, um plano de duas mães e filhas malvadas foi delineado. Embora On não tenha coragem de dizer a verdade, ele definitivamente protegerá Lyra. Agora os dois saíram. Lyra não sabia por que ele a trouxe aqui. Ela desceu do carro com uma expressão confusa no rosto. Ou olha para ela com carinho e pede que ela o siga. Assim, duas pessoas, uma na frente e outra atrás, caminharam silenciosamente. Lyra sentiu uma sensação familiar. Não sei porquê, mas ela estava muito confortável. On fez sinal para que ela continuasse a segui-lo e quando chegou a um prédio, Lyra parou. Então, On pegou seu telefone e disse a ela para ficar do lado direito.
sentou-se e tirou fotos de Lyra. A essa altura, Lyra era muito tímida. Ela não entendeu o que estava acontecendo, ou se aproximou dela lentamente, perguntando se ela trouxe a foto antiga. Lyra assentiu. Então, On pegou seu telefone. Dentro da foto estava o prédio que Lyra levou com ela quando criança. Ao perceber isso, Lyra se emocionou um pouco. O acidente aconteceu quando ela era jovem. Sua memória do passado tornou-se muito fraca. Ela não esperava que On fosse capaz de encontrar este prédio e, ao mesmo tempo, suas memórias de seu passado gradualmente se esclarecessem.